I'm very happy to meet you. Eu estou muito feliz de conhecer vocês. I'm Pastor David Kang, living in the States. Eu sou o pastor David Kahn e moro nos Estados Unidos. And as time goes on, I may introduce myself a little more in detail to you. Eu vou me apresentar um pouco melhor em mais detalhes para vocês em uma outra ocasião. And I'm very, very happy to meet you here. Mas eu estou muito feliz de conhecer vocês. I was born and raised in Korea, Eu nasci e fui criado na Coreia, but went to the States and have lived there for more than 30 years. mas eu fui para os Estados Unidos e tenho morado lá por já 30 anos, mais ou menos. So as far as my culture is concerned, I'm half Korean and half American. E em relação à minha cultura, então eu sou metade coreano e metade americano. And well, I almost came to São Paulo once before, but Uma vez eu I didn't. quase vim a São Paulo, mas não aconteceu. As you know, there are many Korean populations in São Paulo. Vocês devem saber, há muitos coreanos em São Paulo. So somehow it didn't work out. Mas de few alguma years forma não funcionou. Há 2 anos atrás isso. So this is the first time visit as far as the Brazil is Então concerned for essa é a me. minha primeira vez visitando o Brasil. I'm very happy to be with you. Eu estou muito feliz de estar com vocês. In this seminar, I'm going to study with you about the sanctuary. Nesse seminário nós estaremos estudando juntos sobre o santuário. I call the sanctuary the only blueprint of God's salvation. Eu chamo o santuário de a única inspiração ou a única planta divina para a salvação. Without the understanding of the sanctuary, we do not understand the righteousness. Sem entendermos o santuário, nós não podemos entender a justiça. Sanctuary is actually living and acting out object lessons for us. O santuário, na verdade, é viver e agir, praticar uma vida prática. The more and deeper we understand about the sanctuary, Mais profundamente nós entendemos o santuário, we understand the perfect design of God for illustration. entendemos o perfeito plano de Deus para a salvação em ilustração. When I was young, growing up in Adventist church and the schools, Quando eu era jovem, crescendo na igreja adventista, nas and I thought that the sanctuary subject is one of the most boring things to study. eu achava que o tópico do santuário era o mais chato de estudar. They just told us about the colors and the furnitures and sizes and all Eles these things. falávamos das cores e dos tamanhos e das mobílias You know, killing animals and this kind and that kind. e todas essas cerimônias. And it was very, very boring. Para mim era muito chato. And many girls thought that this is very gory experiences too. You know, the killing and the make animals to bleed to death. Algumas moças achavam que aquilo era até nojento, aquela experiência de matar animais e coisas como But essa. when I began to understand the focus of it, Mas eu comecei a entender o ponto principal. the do santuário. reason God has given us to teach about our salvation, A razão porque Deus nos deu o santuário para nos ensinar da salvação. I began to be fascinated by E it. eu comecei a ficar fascinado com o santuário. What a truth. Oh, que verdade. What an illustration. Que ilustração que Deus nos deu. Of course, you know, it takes many, many hours to study about the É sanctuary, claro que leva algumas horas para estudar sobre o santuário, but at least I can help you to understand the basic structures of the sanctuary as far as experience is concerned. mas pelo menos nós iremos entender, eu vou ajudar a entender o básico de como experimentar o santuário. So that you will have more interest from now on to study on your own. Então você terá mais interesse nesse tópico para estudar por si mesmo. I hope that this study will interest you, young people, as well. E eu espero que também esse tópico vai interessar vocês, jovens.
a estudarem também. I think I read Sanctuario Celestial, right? That's a heavenly sanctuary, is that correct? Ele está perguntando se significa Okay, that's very well. Okay, let's move on. Vamos continuar. Okay, you came to the sanctuary seminar Você for the veio last generation. no seminário do santuário para a última geração. Why did I title it the sanctuary seminar Por for que the eu last generation? coloquei esse título? O seminário do santuário para a última geração. Por quê? It is because É porque this sanctuary is going to be understood perfectly by the last generation. esse santuário será entendido de uma maneira perfeita e completa pela última geração. Why did we become Seventh-day Adventists? Por que nós nos tornamos adventistas? Let me ask you questions, you individually, Deixa eu fazer pergunta para vocês. even though I address this publicly. Individualmente, mas embora eu estou falando publicamente. What made you to become Seventh-day O que fez Adventist? você se tornar adventista? Why Adventist Church began to be existed in the first place? Em primeiro lugar, por que a igreja adventista existe? Was it because we understood about the seventh-day Sabbath? Será que foi porque nós entendemos o sábado? No, it is not. Não, não é. We learned it from Seventh-day Baptists. Nós aprendemos o sábado dos batistas do sétimo dia. As a matter of fact, keeping of the Sabbath has been the experience throughout the generations in Na Christianity. verdade, guardar o sábado é a experiência de todas as gerações cristãs. Sempre teve What made you and I to o sábado. become Seventh-day O que Adventists? fez eu e você nos tornarmos adventistas? Is it because of the three angels' messages? Será que foi por causa da mensagem dos três anjos? That came later, not in Isso. the beginning. Isso foi entendido depois, não Is no it começo. health message? Será que foi a mensagem de saúde? Why we became Por Seventh-day que Adventist nós Church? nos tornamos adventistas? It is because of the understanding of the É sanctuary por causa message. do entendimento, da compreensão do santuário. No other previous generations ever understood the sanctuary like you Nenhuma and I do. geração passada entendeu o santuário como eu e você podemos. When a group of people going through the great disappointment in 1844, Quando um grupo de pessoas estava passando pelo desapontamento, o All- grande desapontamento em 1844, all of a sudden they were illuminated by the Holy Spirit. e de repente eles foram iluminados pelo Espírito Santo. What happened in October 22nd in 1844? E o que aconteceu em 22 de outubro em 1844? After they were greatly disappointed, Depois daquele grande desapontamento, they began to realize that Jesus Christ went into the most holy eles place in heavenly começaram a sanctuary. compreender que Jesus tinha passado para o lugar santíssimo no santuário celeste. From the sanctuary. Do santuário, In AD 31, no ano de 31, na disciples nossa época, disciples of Jesus Christ followed Jesus and went into the first compartment, which was the holy place up in heavenly os sanctuary. discípulos de Jesus seguiram a Jesus pela fé e foram para o lugar santo do santuário celeste. I mean their understandings and Eu experiences. quero dizer que eles foram no lugar santo na sua compreensão e na sua experiência como Because cristãos. they felt the need of the mediator. Porque eles compreenderam a necessidade de um mediador. And they said, wait a minute, Jesus Christ went into the heavenly sanctuary somewhere in specific place. Então eles compreenderam, só um minuto, Jesus foi em algum lugar, no santuário celeste, chamado lugar santo. Many Christians think that Jesus Christ has been enjoying vacation since his ascension. Alguns cristãos acham que Jesus está aproveitando umas férias. Ele foi para o céu e está aproveitando umas férias. But his ministry in heavenly sanctuary is as important as his death on the cross. Mas o seu ministério no santuário celeste é tão importante como a sua morte na cruz. So he's been doing very, very important thing
for our salvation. Ele está fazendo algo muito, muito importante para a nossa salvação. After his ministry on the earth, he opened the ministry in heavenly Depois do sanctuary. seu ministério aqui na terra, ele começou o seu ministério no lugar, no santuário celestial. Even though Jesus shed the most precious blood on Calvary, Embora Jesus derramou o sangue mais precioso no Calvário, that itself will not save you and I unless Jesus Christ does have any mediation. mas aquele sangue somente não pode salvar eu e você, a menos que Jesus interceda por nós no lugar, Why no did he santuário celestial. die for you and I? Por que que ele morreu por mim e por So você? that he can atone us from our own sins. Então, para que ele possa expiar os nossos pecados. Talking about forgiveness. Eu estou falando de perdão. Why did he forgive our sins? Por que que ele perdoou nossos pecados? So that we can be free from the guilt of sin eternally. Para que nós possamos estar livres da culpa do pecado eternamente. Not quite yet. Não ainda. He forgave our sins so that we will not commit sin anymore. Ele perdoou o nosso pecado para que nós não continuemos pecando. Even though Jesus Christ has died on the cross 100 times in the past, Ainda que Jesus tenha morrido, even if he has died 100 mesmo, times, mesmo se Jesus tivesse morrido como 100 vezes na cruz no that will passado, not save us ainda não salvaria-nos. unless Jesus Christ, using his own blood up in the heavenly sanctuary, A menos que helping us. Jesus use o seu sangue no santuário celeste, nós não podemos ser salvos. First of all, applying his blood to our own experience as we accept his sacrifice. Em primeiro lugar, aplicando o seu sangue ao nós aceitarmos o seu sacrifício. Blood of Jesus Christ is not only forgive our sins, O seu sangue não é somente para nos perdoar, but also it teaches us and then make us to grow in sanctification. mas também o seu sangue nos ensina e nos faz crescer na santificação. Every morning we should be touched by the blood of Jesus Christ. Todas as manhãs nós devemos ser tocados pelo sangue de Jesus. Every morning, Todas our as manhãs. conscience and our souls need to be touched. A nossa consciência e a nossa alma deve ser tocada pelo sangue de And we are Jesus. going to discuss those things in this seminar. Nós vamos falar mais sobre isso durante o seminário. So in 1844, Então, em 1844, another group of disciples of Jesus Christ outro grupo de discípulos de Jesus follow Jesus Christ into the most holy place in heaven. seguiram Jesus no lugar santíssimo no santuário celeste pela And then they fé. began to understand another ministry of Jesus. Então eles começaram a compreender outro ministério de Jesus. What is it this time? O que é agora? It is for the judgment aspect. É o aspecto do julgamento. And it is for the perfection of the saints. É para a perfeição dos santos. Not only forgiven of their sin, Não somente perdão, but become Christian, become the believers that they are able to stop sinning. mas também para preparar um grupo, mostrar para um grupo cristão que é possível parar de pecar. So that Jesus Christ can finish Então, his assim, redemptive work. Jesus consegue terminar a sua obra de redenção. And that's what we're going to study. É isso que nós vamos estudar no seminário, de uma forma So, you and geral I agora. are Seventh-day Adventists. are we Então, not? eu e você somos agora adventistas, correto? Maybe some of you became Adventists because you found out about the Seventh-day Sabbath. Talvez algum de vocês se tornaram adventistas porque você descobriu o sábado. Maybe some of you got interested into the messages of the three angels by health message. Talvez algum de vocês vieram a mensagem do Três Anjos através da mensagem de saúde. And some of you got hooked by this present truth by understanding of the state of death. Talvez algum de vocês foi pescado ou alcançado através da doutrina do estado dos mortos ou descobrindo que não existe um inferno que queima para sempre. Maybe some of you got introduced into the reading of the
Spirit prophecy books. Talvez algum de vocês começaram a ler os livros do Espírito de Profecia. We have to understand one thing clear. Mas nós devemos entender uma coisa claramente. All those experiences came later. Todas essas experiências vieram depois na Igreja Adventista. A única razão que a nossa igreja existe é porque nós entendemos o ministério de Jesus no lugar santíssimo. Essa é a única razão que a Igreja Adventista existe. Why did God allow the people at that time to be greatly disappointed? Por que Deus permitiu aquele grupo de pessoas passar por esse grande desapontamento naquele tempo, em 1844? Por que Deus permitiu que aquele grupo de pessoas pensassem que Jesus regressaria naquele ano, literalmente? Did Jesus know about this event? Será que Jesus não sabia anteriormente desse evento, dessa decepção? Did God know that they're going to be greatly disappointed? Será que eles não sabiam? Oh yes. Sim, ele sabia. Ele sabia. Then why did he allow them to experience? Então, o porquê que ele permitiu aquele grupo de pessoas passar pelo desapontamento? So that everyone's attentions are going to be focused in heavenly sanctuary. Ele permitiu para que a atenção de todos fosse focalizada no santuário celeste. Então as pessoas estariam focalizadas no novo ministério de Jesus Cristo. E tem a ver com a geração final, a última geração. Em algum ponto da nossa história, Jesus tem que regressar a segunda vez. Antes de ele vir, ele tem que terminar o juízo investigativo. Assim ele pode vir. And before he does that, the period of the grace must be finished for everybody. Antes de ele terminar o juízo investigativo, vamos dizer assim, a porta da graça vai se fechar para todos. Everyone's destiny must be decided. O destino de cada um deve ser decidido. Some point of our life, span, Jesus Christ has to stop the history of our life. Em algum ponto da nossa vida, Jesus deve terminar a história da nossa vida. When the probation closes. Quando a porta da graça se fecha. É ali que ele termina. Talvez alguns vão ainda se casar e ficar felizes e aproveitar a vida. Continuar trabalhando. Continuar fazendo dinheiro. Continua na nossa vida diária. Daily duties. Okay. But probation is already closed again. Mas a porta da graça para essas pessoas já fecharam, eles nem perceberam. No more opportunity for confessing. Não tem mais oportunidade para confessar pecados. No more opportunity to fix our character. Não há mais oportunidade para consertar os defeitos de caráter. No more time to prepare our character. Não mais tempo para preparar o nosso caráter para ser selado. No one knows the probation has been closed against the humanity. Ninguém sabe quando a aprovação fechou para a humanidade. Quando a porta da graça fechou para a humanidade. Some point of time in near future, without us knowing it, the probation is going to close against everybody. Em algum tempo, em breve, a porta da graça fechará para todos e nós não vamos perceber. The remnant of the woman must understand this concept. O remanente da mulher, da igreja, deve entender esse aspecto. We must understand what it means to have the faith of Jesus and keep God's commandments. Nós temos que entender o que é ter a fé
de Jesus e guardar os seus When mandamentos. God's people understood about this sanctuary message, Quando o povo de Deus compreender a mensagem do santuário, they began to be existed as Seventh-day Adventist. eles começaram a existir como a igreja adventista do sétimo dia. So I pray that all of you will find out the purpose of your existence today. É a minha oração que todos vocês possam compreender a razão da sua existência hoje. Why do we live today? Por que nós vivemos hoje? What is the most essential thing in our lives? Qual é a coisa mais essencial na nossa vida? What is the experience we disregard or we neglect to have at this point? Qual é a experiência que nós devemos considerar ou estamos desconsiderando hoje? That's sanctuary message. Essa é a mensagem do santuário. Not only talking about colors or sizes. Não está falando só de cores e mobílias, rituais, cerimônias. It's more than that. É mais do que isso. Okay, let's move on. Ok, vamos começar. And I call it part 1, the purpose of the sanctuary. A primeira parte vamos chamar o propósito do santuário. The sanctuary structure A estrutura do is designed santuário by God for a certain purpose. foi feita por Deus por um propósito. How can we approach God? Como que nós podemos nos aproximar de The Deus? sins separated us from God. Sabemos que o pecado nos separa de Deus. Isaiah 59 verse 2. Isso está em Isaías 59, verso 2. That separates us from God. Isso é a única coisa que nos separa de Deus, os nossos So pecados. salvation or redemption issue is this. Então a salvação é assim, a questão da How salvação. can God with the problem of sin? Como Deus pode resolver o problema do pecado? How can he deal with it? Como é que ele pode lidar com Sins isso? are in our thoughts, in our minds. Os pecados estão nas nossas mentes. They are hidden. Eles estão escondidos. You know, it's not like our clothes. Não é como a nossa roupa. It is embedded. Está dentro da nossa alma. You cannot see it. Você não consegue ver. Only that particular person can feel it. Só aquela pessoa mesmo em particular pode saber. If you have an idol, cherished, Se você tem um ídolo acariciado, no one will understand or see it until that idol ninguém exposed. vai conseguir ver ou entender até que aquele ídolo seja exposto. By certain behavior or by certain sin. Ele será exposto talvez por certo comportamento ou certa situação. God will help you to be exposed by certain events E Deus, or conditions. na sua misericórdia, vai lhe ajudar a expor aquele pecado acariciado para que So você that possa you saber. will know that what is the problem with your soul. Então você vai saber o verdadeiro problema da sua alma. So that you will be exposed to the light of the Holy Spirit. Então você será exposto à luz do Espírito Santo So that para lhe you will ajudar. feel guilty. E você começará a se sentir culpado. So that you will know that there's something in your heart you haven't forsaken yet. E dessa forma, se sentindo culpado, você saberá que há algo no seu coração que deve ser mudado. Mostly our sins are hidden. A maioria dos nossos pecados estão They escondidos. are not visible. Eles não são de maneira visível. So it is not easy Não é fácil. to solve the problem of sin. Não é fácil resolver o problema do pecado em nós por esse detalhe que nós não podemos vê-lo. For it is Às a vezes. heart problem. É um problema de coração. So it takes special dealing of God to redeem us from sin. Requer que Deus haja de uma forma muito especial para nos remir dessa condição. How does he do that? Como é que ele faz isso? How does he solve the problem of sin within you? Como é que ele resolve o problema do pecado para redimir você? Sanctuary message. Essa é a mensagem do santuário. Through this message, God is teaching us how he's dealing with the sin. Através dessa mensagem, ele vai nos ensinar como ele está lidando com o problema do pecado. And it becomes exciting subject. Então, vai nos tornar um tema excitante para Oh, nós. but there's one condition. Mas tem uma condição. If you are interested in spiritual things, Se você está interessado em coisas espirituais. if you are born again Christian, Se você é um cristão
que teve a experiência do novo nascimento. If your desires and motivations have been changed, Se os seus desejos e motivações têm sido mudadas. you're searching for the truth. Se você está procurando pela verdade, For the method that you can be cleansed. se você está procurando um método de ser limpo e purificado, You are yearning to be purified. se você está desejoso de ser purificado, Then this message is going to be for you. então essa mensagem será para você. Otherwise, this message is going to be just another theory. De outra maneira, essa mensagem vai ser só teoria. Do you want to be washed? Você quer ser lavado dos seus pecados? Do you want to be purified in your conscience? Você quer ser purificado da sua consciência? Do you really want Jesus to remove the problem of sin from your heart? Você verdadeiramente quer que Jesus resolva o problema do pecado no seu You have been coração? stumbling around with specific sins all this time. Você tem tropeçado com pecados, sometimes- certos pecados na sua vida todo esse tempo. Sometimes you're discouraged. E você às vezes fica descorajado. You just do not know how to handle it. E você não sabe como lidar com esses certos problemas. You want to receive the fullness of Holy Spirit. E você quer receber o Espírito Santo de uma forma total. Holy Spirit will be able to wash you. Então o Espírito Santo vai lhe ajudar a ser lavado dos seus pecados. Is it your prayer? Essa é a sua oração hoje? Is it your desire? É o seu desejo hoje? Is that one of those things you're praying about every day? Tem você orado por isso todos os dias? Then the sanctuary message is for you. Então a mensagem do santuário é para você. Okay, he asked Moses and Israelites to build the sanctuary in this fashion. Ele pediu os israelitas através de Moisés para construir aquele santuário. This picture is not exactly the perfect in measure, Essa gravura não está perfeitamente nas medidas, but looks like this. mas parece assim. 100 feet and 50 feet. 100 pés e 50 pés de Half lado, of the assim. sanctuary is the courtyard and another half is the two compartments. Metade do santuário é o pátio de fora e a outra metade seria os dois compartimentos, And Santo e all Santíssimo. 12 tribes had been E in their tents surrounding. as 12 tribos têm as suas tendas ao redor. Exodus chapter 25, verse Em Êxodos 8 and 9. 25, no verso 8 e 9. Many Adventists miss this text. Muitos adventistas perdem esse texto, embora eles leem. And it says, and let them make me a sanctuary. E me farão um santuário, farão a Deus um santuário. This sanctuary was not made for us. It was made for God. Esse santuário não foi construído para nós, ele foi construído para Deus. It was built for God to use to instruct us. Foi feito para Deus usar para nos instruir. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. E continua o verso: e habitareis no meio deles. Okay, why does God want to dwell among us? Porque Deus quer habitar no nosso meio. We were cast away from the presence of God because of sin. Nós fomos separados da presença de Deus por causa do pecado. We are not able to exist before the glory of God. Nós não somos capazes de viver diante da glória de Deus, Because something happened. porque algo aconteceu. Let me illustrate. Deixa eu ilustrar. We human beings are No. not able to bear the glory of God. Nós, ser humanos, não somos capazes de suportar a glória de Deus. The glory of God is not only bright. A glória de Deus não é somente brilhante. Glory of God has to do with the character of God. Nós sabemos que a sua glória tem a ver com o seu caráter. In the Bible, character, glory, and the name are synonyms. Na Bíblia, glória, caráter e nome são sinônimos.
We can understand that in chapter 39 and 40 of Exodus. Nós podemos entender isso no capítulo 39 e 40 de Êxodos. Now, actually, God wants to dwell or live in our hearts or even among us. Na In this particular sense, God wanted to dwell among 12 tribes. Deus, na verdade, quer habitar no nosso coração, no nosso meio, mas nesse caso em particular, Ele quer habitar no meio das 12 tribos de Israel. But the people of Israel could not bear it. Mas o povo de Israel não podia suportar. So God said, Então "Build Deus this diz, sanctuary for me, faça-me um santuário. so that I can dwell among you. Então eu posso habitar no meio de você. Eu te amo I tanto. want to instruct you. Eu quero te I ensinar. need some kind of illustration so that I can teach. Eu preciso de uma forma de ilustração para que eu How can ensine you você. see me face to face again? De uma forma que você poderá me ver face a face. How can we dwell together? Como nós poderemos habitar novamente juntos. How can I restore you back to the Garden of Eden? Como eu posso lhe restaurar novamente como no Jardim do So Éden. build a sanctuary for me. Então construa um santuário a mim. If I live in your house Se eu morar na sua casa for 1 year, um ano, if you allow me, se você permitir que eu more lá, under one roof, no mesmo teto, we eat together, e nós comemos juntos, and then even though we use different bedrooms, nós usamos quartos separados, we converse each other every day. mas nós conversamos todos os We dias. study together. E nós estudamos We walk juntos, together. andamos We juntos plan things together. e planejamos coisas juntos. For 1 year, Por um ano. which means we dwell in one place together. Isso significa que nós moramos em um lugar You think junto. I will understand you Você acha que eu entenderei você? if you and your husband or wife fight or not? Será que eu verei que você e a sua esposa brigam ou não? Argue bitterly against each other sometimes? E or not? discutem de uma forma amarga contra What um ao kind of outro? food do you enjoy? Será que eu vou saber que tipo de comida você gosta? See if you like to take a walk or not? Se você gosta de caminhar ou não? I mean, see if you have any quick temper or not? Se você tem um temperamento rápido ou forte? Do you think I'll be able to understand who you are? Será que eu serei capaz de compreender quem você é depois desse tempo? What do you think? O que vocês acham? Yes, Sim, because we live together. porque nós moramos juntos. When I got married with my wife, Quando eu casei com a minha mulher, I thought I know this lady. eu achava que eu sabia, conhecia essa senhora. Oh boy, was I wrong. Ó, como eu estava errado. I began to learn about her from the first day of my marriage. Eu comecei a aprender sobre mulher no primeiro dia do meu casamento. You know, women are delicate, E elas são delicadas. and you men understand what I'm talking about. E vocês homens sabem do que eu estou Oh, falando. I made some mistakes. Eu fiz in muitos early erros. Years of my marriage, Nos primeiros anos do meu casamento. and I am married to my wife for 33 years. E eu estou casado com a minha mulher por 33 anos. Do you think I know her? Você acha que eu conheço ela? You better believe it. Você pode acreditar que eu... Do you think my wife understands me? Será que minha mulher me conhece? Oh, totally. Completamente. Everything about us we understand. Tudo sobre um ao outro nós conhecemos, We dwell together. porque nós moramos juntos. God has to dwell among us so that we can see God. Deus tem que morar, habitar no meio do seu povo para que eles So that we possam can ver. understand His character. Então nós podemos compreender o seu Understand caráter, about His truth. compreender sobre a sua How verdade. can we be transformed without knowing God? Como que nós podemos ser transformados sem conhecer a Knowing Deus? God the Father and whom He sent, Jesus Christ, Devemos- is the life eternal, He said. Conhecer o Pai e o Filho, isso é vida eterna, diz em João 17:3. We have to behold the Lamb of God Nós devemos contemplar o Cordeiro de Deus. so that we can be redeemed from sin. Então nós podemos ser redimidos dos This pecados. sanctuary understanding will make you and I to hate
sin. A compreensão do santuário fará eu e você odiar o pecado. We cannot overcome sin unless we hate them. Nós não podemos vencer o pecado a menos que nós odiemos o pecado. You got to understand this point. Você tem que entender isso. Do you know why we sin? Você sabe por que nós pecamos? Because we like it. Porque nós gostamos. We feel good. Nós nos sentimos bem. We do not want to forsake it. Nós não queremos abandoná-los. I know many times we sleep and fall and make mistakes. Eu sei que às vezes nós dormimos na nossa experiência cristã e fazemos erros Because of our weaknesses. por causa das nossas fraquezas. But I'm not talking about that. Eu não estou falando disso. Even after we make mistakes, Mesmo que nós fazemos erros, we will feel such a sorrow of sin. nós sentiremos um pesar, uma tristeza And we do will pecado. hate them more. E nós odiaremos ainda mais. And we will not be able to do and then we will not be able to do sin purposely. E nós não seremos capazes de pecar de propósito por causa dessa experiência. That's God's ideal. Essa é a ideia de Deus. Not just to O not ideal. sin, but not be able to sin. Não somente não pecar, mas não ser capaz de pecar. If we hate sin, Se nós odiarmos o pecado, we will not do deliberate sin. nós não praticaremos o pecado. That's a power. Isso é o poder. That's coming from the sanctuary. Isso vem da mensagem do santuário. I wonder why God caused the last generation to understand the most holy place experience. É por isso que Deus chamou o último povo para compreender o santuário celeste de uma forma completa. Some years ago, Alguns anos atrás, we were about to harvest Chinese cabbage. nós estávamos já por quase colher cabbage. Do you understand Chinese cabbage? Esse é um fruto repolho chinês. I love it. Eu adoro o repolho chinês. You make soup out of it. Você faz sopa do repolho chinês. Delicioso. Very good. And then we make a pickle out of it too. Faz também um prato aqui diferente que eu não sei o que é, Very, very delicious. que é muito bom. We Koreans cannot survive without Chinese cabbage. Nós coreanos não podemos sobreviver sem um repolho chinês. And then long radish. You know Ele- what I'm ele- talking about? Ele é longo assim, comprido. Yes, you cut them in small blocks, Você corta em blocos pequenos mixed with the Chinese cabbage, e mistura com o repolho chinês and spread salt on e, it, e, sea co- salt, e coloca sal do mar and simmer it for about 1 day. e deixa lá por um dia. And a lot of waters are going to ooze out. E vai perder muita água. And you wash it in the water. Aí você lava na água. Well, it sounds like I'm doing a cooking class. Parece que eu estou dando um seminário de culinária aqui, But I'm not doing a cooking mas class. eu não estou fazendo isso. We are talking about sanctuary seminar. Nós estamos falando sobre o santuário. And then we put some garlic in it, E você coloca umas cebolas chop onions. e alho, peras. Yes. Now, Korean pears are different than American pears. As peras coreanas são diferentes das peras americanas. American pears looks like this, Essa é o formato da pera americana. but Korean pears are round, like Mas apple. a coreana é como se fosse uma maçã grande. So sweet. E é doce. And then you slice it, E você corta assim, pica, put them in that coloca naquele repolho chinês com toda aquela radish mistura. and the Chinese cabbage. Uhum. And you have to put little bit of the pepper E você coloca um pouco de, como se fala pepper? and the salt. Sal, pimentão. And then and put some water in it, of course. E coloca um pouco de água And nisso. put them in a jar. E coloca numa jarra.
and then let it sit e deixa lá naquela jarra one day, por um dia. and then you eat it. Depois você come. Right before it becomes sour. Você tem que comer um pouco antes de estragar, de coalhar-lhe. Right before it fermented. Bem um pouco antes de fermentar, você come. É delicioso. Oh, it's very cool. É muito legal. Especially when you eat it in the winter time. Wow, Principalmente comer no inverno. so in other words, we love Chinese cabbage. Em outras palavras, nós amamos o repolho chinês. So in our country home, we have a small garden. Na nossa casa, lá no nosso país, nós temos So that particular year, we had about this big, plumpy, about 50 or 60 Chinese cabbage. Nós plantamos lá na nossa casa repolho chinês desse tamanho. So I said to my wife, well, Então eu disse para minha mulher. no, my wife told me actually. Na verdade, ela me falou. Por que a gente não colhe os repolhos hoje à noite? Yeah, I said, no, I'm too tired. Eu disse, não, eu estou cansado. Let's hit the bed a little early tonight. Vamos dormir cedo hoje. We'll wake up in the morning E a gente acorda de manhã cedo and do a devotion, e faz a devoção. and we'll go out and first thing in the morning and harvest. E a gente vai para fora e colhe o repolho chinês a primeira coisa da manhã. Oh, did I make mistake? Será que eu fiz um erro? I slept soundly. Como? I slept soundly and woke up in the morning, Eu acordei de manhã and I did a little devotion. e fiz a minha devoção e fui ver os repolhos. And I said, E eu fiquei espantado. heavy frost came during the night. Uma chuva, vamos dizer assim, de gelo veio naquela noite. It was strange. Foi estranho. It was a heavy frost. Era bem pesado aquele gelo. It's rarely happening in Georgia. E quase nunca acontece no estado de Georgia, nos Estados Unidos. And before my eyes, E diante aos meus Chinese olhos, cabbages were all frozen os meus repolhos chineses estavam todos congelados. and began to wither. E começou a secar. And the sun was coming up. E o sol estava vindo. Same sun, O mesmo sol. like yesterday or the day before. Como o sol de ontem ou de As antes de far ontem. as the character of the sun is concerned, it's the same. Mas, assim, até onde o caráter do sol era o mesmo sol de antes ou de This antes. De ontem. sunlight used to be the source of vitality and life Essa, for the Chinese fact. essa luz solar costumava dar a vida para os meus repolhos chineses. But on that particular morning, Mas naquela manhã, the same sun was rising. o mesmo sol estava se levantando These Chinese cabbages began to be withered e, before my eyes. os meus repolhos chineses começaram a murchar diante aos meus olhos por And I causa said, daquele "Oh, mesmo no. sol. Oh, não. There goes my cabbage soup. Oh, acabou minhas sopas de repolho. There goes my delicious dish. Acabou meu prato delicioso. And it was too late. E já era muito tarde. When the sun was scorching them, E o sol começou a acabar they com began to eles. be withered. E eles murcharam. We could not use them anymore. Não podíamos usar mais. Maybe something inside, but not Talvez foi algo dentro, não de fora. I was very much disappointed. Eu estava desapontado. But that morning, the Lord told me something. E naquela manhã o Senhor me ensinou algo. After Adam and Eve sinned, Depois que Adão e Eva pecaram, God called them, Adam, where thou art. e Deus chamou Adão e Eva, onde estão vocês? And they fled away. E eles se esconderam de Deus. They were scared to death. Estavam assustados de Deus. They used to enjoy the glory of God. and Eles His fellowship. costumavam apreciar a glória de Deus e a sua God presença. is the same God, no difference. E Deus era o mesmo, não era um Deus He didn't diferente. change. Ele não mudou. But the nature of Adam and Eve were changed. Mas a natureza de Adão e Eva havia mudado. All of a sudden, because of the problem of sin, they were not able to bear the glory of Por God. causa do problema do pecado deles, eles não conseguiam mais suportar a glória de So Deus. they were afraid. Então eles estavam com medo. So God had to get them out of His presence. Então Deus teve que tirar Adão e Eva da sua presença. And then Jesus said, well, Adam and Eve, I have a plan for you.
Então Jesus disse para Adão e Eva: eu tenho um plano para vocês. I'm going to bring you back to here. Eu os trarei de volta para o Éden. And then he killed two lambs Então ele matou 2 ovelhas and skinned them and made a coat for e them. tirou a pele das ovelhas e fez um casaco para eles. That was the first sanctuary message. Aquela foi a primeira mensagem do santuário que nós temos na Bíblia, Chapter 3 of Genesis. que está em Gênesis capítulo 3. We are not able to bear the glory of God. Nós não somos capazes de But subsistir someday, diante da we are glória going de to see Deus. him face to face. Mas um dia nós veremos face a face. And then we are not going to be consumed away, but to live. Mas nós não seremos consumidos, mas viveremos. That is God's plan of Esse é o redemption. plano de Deus da redenção. How He's going to solve the problem of sin within you and I. Como resolver o problema do pecado em você e em mim. That's why He asked Moses to build him a sanctuary, É por isso que ele pediu para Moisés construir o santuário, so that he can use it as illustration to para teach us usar como uma ilustração para nos ensinar what it means to be forgiven, o que significa ser what it means perdoado, to follow and walk with Jesus, o que significa seguir e what it andar com means to Jesus, overcome sin. o que significa vencer pecado. This is sanctuary message. Essa é a mensagem do santuário. Hebrews chapter 8, Hebreus verse 5. capítulo 8, verso 2 e A minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man, who serve unto the example and shadow of heavenly things. O verso 2 diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle, for see, saith he, that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Sanctuary is pattern for redemption. O santuário é um modelo para a redenção. It's a restoration of humankind so that we can go back to the Eden and stand before God, not to be consumed. É uma restauração da humanidade que assim nós podemos estar novamente no Éden e não ser consumidos. Psalm 77 verse 13. Salmo 77, verso 13. Thy way, O God, is in the sanctuary. Os teus caminhos, ó Deus, estão no santuário. This is beautiful words, isn't it? Palavras maravilhosas. So the sanctuary is the only blueprint of God for our salvation. O santuário é o único blueprint, a planta de Deus para a salvação. So actually, we have to understand the sanctuary message through the light of the cross of Calvary. Na verdade, nós temos que entender o santuário primeiramente através da cruz de Cristo. Isaiah 59 verse 1 and 2 says that our iniquity have separated between you and your God. Em Isaías 59, 1 e 2 nos diz que os nossos pecados têm nos separados de Deus. The problem of sin is a sickness in the heart. O problema do pecado é uma doença no coração. So we need to be healed. Ali está a história do repolho. You see, sickness of heart. Don't you forget that word. A doença do coração, não esqueçam dessas palavras. Many Adventists who believe in the historic Adventist understanding. Muitos adventistas creem no Historic old way of understanding of doctrines. entendem a maneira antiga das doutrinas. Actually live their lives as a legalist or Pharisee. Eles vivem as suas vidas como legalistas e fariseus, assim They como era understand the no truth. princípio. Eles entendiam a verdade. They have perfect understanding of the doctrines and Eles theories, têm um entendimento perfeito das doutrinas, and they do not know how to experience it. mas eles não sabem como experimentar o que eles conhecem. They do not. They try and try to do. E eles tentam e tentam.
They tried and tried to overcome sin. e tentam vencer os seus pecados. But I tell you, my friends, Mas eu digo algo a now listen vocês. to me very carefully. Me escutem agora com muita atenção. Trying to do righteous thing is not righteous. Tentar fazer o que é certo não é justiça. Living righteously is Viver natural to you and I. justo, a justiça de Deus deve ser natural em nós. Oh yes, we are going to be tempted all the time. Assim, nós seremos tentados o tempo There's inteiro. promptings coming up from our sinful nature Tem, tem uma tendência da nossa natureza caída que and vem. Satan is trying to set up a environment or conditions E so that Satanás- we can entertain our sinful nature. Tentará colocar um ambiente onde nós podemos cair nessas propensidades que nós temos. We are being tempted, Nós temos sido but tentados, we can overcome. mas nós podemos vencer. How? Como? A pergunta é como? Because we hate sin. Porque nós odiamos o We pecado love righteousness. e nós amamos a justiça. Our hearts are in balance with the law of God. O nosso coração está em balanço ou em igualdade com a lei de Through Deus. Holy Spirit, God's law has been written in our Através do hearts. Espírito Santo, a lei de Deus tem sido escrita nas nossas Very mentes, natural nossos thing to corações. do, E agora é algo natural fazer justiça, o que é certo. because we do not want to break God's law. Porque nós não queremos quebrar a lei de Deus. It has to with the desire of love. Isso tem a ver com o desejo de amor. I'll tell you something. Deixa eu te dizer isso. It is impossible for me to sin against my wife. Para mim, é impossível pecar contra minha mulher. It is impossible. É impossível. Would you agree with me? Você concorda com ele? It's not I do not sin against my wife. Não é que eu não peque contra minha esposa. I'm not able to sin against my wife. Eu não sou capaz de pecar contra minha esposa. If I do, it will hurt me so deeply. Porque se eu pecar, vai me machucar profundamente. I cannot even imagine Eu não consigo nem imaginar pecar contra ela. because I love her, Porque she loves me. eu amo ela e ela me ama. We are one. Nós somos um. We are in such a bond. Nós estamos em uma união. No one and nothing can force me to sin. against my Ninguém e nada pode me forçar a pecar contra ela. wife. I know her and she knows me. Eu conheço ela e ela me conhece. If we know God Se nós conhecemos a Deus as we're supposed to know Him, como nós somos supostos a conhecê-lo, we will not sin against Him. nós não pecaremos contra ele. So behold the Lamb of God. Então, contemple o Cordeiro de That Deus. is the only solution Essa é a única to solução sin. para vencer os pecados. And God is teaching us through the sanctuary. E Deus vai nos ensinar através do santuário. Sin is the disease in the heart. O pecado é uma doença no coração. 3 steps to solve the problem of sin. 3 passos para resolver o problema So do through the pecado. sanctuary, God is teaching us how to overcome sin, Através do santuário, Deus está ensinando como vencer o pecado. how to solve the problem of sin in our hearts. Como resolver o problema do pecado nos nossos 3 corações. steps. 3 passos. Number 1, Número 1, the courtyard a experience. experiência do pátio. Number 2, the holy place experience. No número 2, é a experiência do lugar santo. Number 3, the most holy place experience. E número 3, lugar santíssimo. Through these 3 steps, God is redeeming you and I from sin. Através desses 3 passos, Deus está nos salvando do pecado. Now, what is the courtyard experience? Qual é a experiência do pátio? Cross of Jesus Christ. A cruz de Jesus Cristo. As we understand, Jesus Christ has taken our sins Ao entendermos que Jesus tomou nossos pecados sobre ele and paid a great
sacrifice for us so that e we pagou do not need to be feel guilty um anymore. grande sacrifício para que nós não precisamos nos sentir culpados Jesus mais. bore our sins on his own body. Ele suportou nossos pecados no seu próprio corpo, na sua própria mente. How is it possible? Como é isso é possível? How can someone else bear our own sins? Como é que alguém pode suportar ou tomar os meus pecados What sobre does it si? mean Jesus Christ bore our sins? O que isso significa que Deus tomou nossos pecados sobre ele? And we are going to look into that. Vamos olhar sobre isso. After we are forgiven, Depois que nós somos perdoados, we begin to hate sin. nós começamos a odiar o We begin to pecado love righteousness. e a gente quer fazer o que é We feel certo, so justo. sorry to God. E nós nos sentimos tão sentidos And com Jesus Deus says, I'm sorry. e falamos, Jesus, desculpa, me perdoa. We don't repent simply because we are feared for the coming judgment. Nós não nos arrependemos simplesmente porque estamos com medo do julgamento. Not because we feel the fear Não é porque sentimos o that medo we may lose heaven, que nós podemos perder o céu, but we feel such a sorrow in mas our sentimos tal tristeza no nosso coração heart. We began to see the love of God porque começamos a apreciar o amor de Deus, manifested on the cross. que foi manifestado na cruz. When I was a young boy, Quando eu era um garotinho, I beat up one boy, one of our neighbors. eu bati em um outro garoto que era vizinho. And one day there was a big knock on our gate. Então eu escutei essa batida no meu portão. My father opened the gate. Meu pai abriu o portão There was that boy that I'd bitten. e aquele garoto que eu tinha batido estava lá com o pai dele. Father was showing his boy to my father. Então o pai que estava no portão mostrando o filho dele para o meu pai. And he said, Mr. Kong, Senhor Khan, o can pai you see my dele, boy? você está vendo o meu filho? Your son did this. O seu filho fez isso no meu filho. What kind of education did you do Que for tipo your de son? educação você deu para o seu filho? How did you bring this boy up, your son up, Como é que você criou o seu filho? Me diz. to do such a thing like this? Fazer algo como isto? And I never forget. E eu nunca esqueci. My father Meu pai, bowed at him. Bowed. meu pai fez isso perante ele. Not 20 degrees, Não 20 not 45 graus, degrees, não 45 graus, 90 degrees. 90 graus. Like a servant to a master, Como um servo para um mestre. with deep apology. Com um profunda sentimento e pedindo desculpas. My father bowed thee. E meu pai se prostrou de uma curvou-se. And he said, Sir, Senhor, I'm sorry. me desculpa. It is my fault. É a minha falta. I'm going to É o meu educate erro. my son better. Eu vou educar meus filhos de uma I'm going forma to melhor. Pay every hospital bill. Eu vou I'm going to pay every hospital bill. eu vou pagar todas as despesas do hospital para o seu filho. I'm so sorry. Me desculpe. It's my fault. É a minha falta. É o meu erro. From that time on, Daquele tempo em diante, after I saw the humiliation of my father, depois que eu vi a humilhação do meu pai, I realized that wrongdoings of mine Eu percebi disgrace his face. que os meus erros tinham esse tipo de It consequência was para so meu pai. vivid to me Foi then. tão real na minha mente ali naquele momento So I made a resolution in my heart. que eu fiz um propósito no meu coração. I'm not going to fight anymore. Eu não vou brigar I'm mais. not going to beat up someone Eu não vou mais bater em outra pessoa. Porque eu vi o que eu tinha feito. because I felt sorry Eu me senti entristecido. because I knew God, you knew my father. Porque eu conhecia meu pai. We need to behold the Lamb of God. Nós precisamos contemplar o Cordeiro de We have Deus. to understand the death of Jesus on the cross. Nós precisamos entender a morte de Jesus na cruz. And then we will be able to walk in the holiness. Então nós seremos capazes de ir no lugar santo. We're not trying to get rid of sin here and there, little by little.
Nós não estamos tentando nos livrar do pecado e aqui e ali, pouco a pouco. We need to forsake all sin. Nós at one time. precisamos deixar todo o pecado do nosso coração. There's no such a thing as partial confession. Não tem algo como uma confissão parcial. There's no such a thing like partial forsaking of sin. Não existe tal coisa como deixar o pecado parcialmente. If you want to repent, Se você quer se arrepender, if you want forgiveness, se você quer o perdão, forsake all Deixe- your known sin. todos os seus pecados conhecidos agora. Just like that. Assim, dessa forma. That's surrender. Isso significa se Many entregar. Christians, they confess their sin. Muitos cristãos, eles confessam seus Oh, pecados. they want to forsake sin. E eles querem deixar o pecado. But many times they leave one or two things still. Mas sempre eles deixam ou duas coisas lá dentro. Those sinful practices Aquelas will defile práticas you all of a pecaminosas sudden again. vai te estragar tudo de novo. So sanctification is maintaining of our forgiveness experience. Então, a santificação é manter a nossa experiência de justificação, de perdão. So sanctification is maintaining of justification Então, experience. de novo, a santificação é manter a nossa experiência de justificação. What is the third experience? Então, vamos à terceira experiência The agora. most holy place experience, A experiência do lugar santíssimo, the sealing experience. que é a experiência do selamento. Now tonight I'm going to talk about the seal of the living God. Hoje à noite eu irei pregar sobre o selo do Deus vivo. Even though it is not a part of the sanctuary seminar, Embora não é parte do seminário do it is santuário, going to help you to understand further about this issue. vai te ajudar a entender ainda What mais is the living, a questão do santuário. what is the seal of the living God? Qual é o selo do Deus vivo? You and I must have it. Nós temos que ter. This is for the last generation, Isso é para a última geração, when the Sunday law comes. quando a lei dominical vier. If you do not have the seal of the living God Se on your você não forehead, tiver o selo do Deus vivo na sua testa, you will be lost. você estará perdido. Even though you have come to the church on every Sabbath, Ainda que você tenha vindo à igreja todo sábado, professing to understand the cross of Jesus. professando entender o evangelho. If you fail to receive the seal of the living God on your forehead, Se você falhar de receber o selo do Deus vivo na sua testa, we will be lost. nós estaremos perdidos. It has a direct connection with the sanctuary message. Tem direta conexão com o santuário. That is a part of the everlasting gospel. Isso é parte do evangelho eterno dos três anjos. So sanctification is not just getting rid of sin here and there, little by little. Santificação não é nos livrar de pecados aqui e ali, pouco a pouco, But in justification, mas em we should justificação, forsake all our known na sins. justificação nós devemos deixar ali todos os nossos pecados And we should be able conhecidos. to maintain that experience E nós devemos of ser forgiven by the grace capazes of God, de manter aquela experiência de ser perdoado por Deus by the Holy Spirit. através do Espírito We Santo. must Isso é maintain it. santificação. Nós devemos manter aquela We experiência. cannot do it. Nós não podemos fazer Oh, isso. friends, we are not able to do it. Meus amigos, nós não somos capazes How de can we fazer. do it? Então, como nós podemos We fazer? learn that in the sanctuary message. Nós vamos aprender isso na mensagem do santuário. That's the grace of Jesus. Essa é a graça de Jesus. That's abiding of Holy Spirit. Essa é a morada do Espírito Santo em That nós. has to do with the understanding of our God. Isso tem a ver a entender o nosso Deus. Through the cross of Jesus, Através da cruz de we Jesus, understand the heart of Jesus. nós conseguimos entender o We coração de understand the Jesus. heart of Father. in Nós heaven. entendemos o coração do Pai. It just inspires our soul. Isso vai nos inspirar. We begin to cry and weep E nós começamos a chorar e a lamentar, because we feel sorry. porque nos sentimos entristecidos. Oh, Father, Oh Pai, I don't know what to do. eu não sei o que fazer. I've hurt you so much. Eu machuquei você tanto. I'm a sinner. Eu sou um pecador. Do you feel you're a sinner before God? Do Você, you feel you're a sinner before God? você sente que você é um pecador diante de Deus? Why do you pray that
you are a sinner to Him. Why? Why do you pray that you are a sinner? Por que Why do you confess it? por que você confessa o seu pecado? Is it because that is one of your rituals in your prayer? Isso é porque é um ritual na sua oração, Why confessar do you pecado? say that you are a sinner? Por que você diz, eu sou um pecador para Deus quando você ora? Through this sanctuary understanding, we should be able to understand how wicked we are. Através do santuário seremos capazes de entender quão fracos nós somos. If you read chapter 7 of Romans, Quando nós lemos o capítulo 7 de Romanos, Apostle Paul cried out, o apóstolo Paulo grita e expressa: I wanted to do good and yet I do sin. eu quero fazer o que é certo, mas eu peco. Eu And I quero. try to become righteous and yet E eu I tento become ser sinner justo, again. e eu me torno pecador outra vez. I intend to become righteous. Eu tenho a intenção de ser I'm justo. not able to do it Eu não sou capaz de fazer, because there is an evil within me. porque tem um mal em mim. Sometimes we cry out, don't we? E às vezes nós gritamos como aquele There is homem em an Romanos 7, evil within me, porque tem um mal dentro de nós, which we cannot overcome by our own might. o qual nós não podemos vencer por nossas próprias forças. It is possible to overcome it only through the power of the blood É of Jesus possível vencer somente através do sangue de Jesus. Christ. There is a power, Há poder, sim, wonder-working power no sangue de in the Jesus, blood no sangue of the Lamb, right? do Cordeiro. Do you really understand the power Você of the blood? verdadeiramente entende o poder de Jesus Cristo, do seu Some sangue? people think of it as an idol. Alguns pensam nisso como um ídolo. The power of sin has to do the washing of our conscience. Ah, The power of the blood has to do with the power of the overcoming sin in our o conscience. poder do sangue de Jesus tem a ver a vencer o pecado na nossa consciência. Because we understand the reason of the cross, Porque nós compreendemos agora a razão da the cruz, purpose of the plan of salvation. o propósito do plano da salvação. Why did He bleed to die? Por que ele devia What does it morrer? mean to you and I? O que isso significa para mim? So when we understand that, Quando nós entendemos isto, we begin to hate sin. nós começaremos a odiar o pecado. More than that, Mais do que isso ainda, we begin to hate ourselves. vamos começar a odiar a nós mesmos. We don't trust ourselves. Nós não anymore. confiaremos em nós mesmos. You understand what I'm talking about. Você entende o que eu estou falando? What does it mean to be humble? O que significa ser humilde? We need to be humble and meek like Jesus Christ. Precisamos ser humilde como What does Jesus. it mean to humble? O que significa ser humilde? Does it mean to have humble appearances, Signi- humble behavior? Significa ter uma aparência humilde, uma forma de agir humilde? I guess not. Eu acho que não. What does it mean to be humble? O que significa ser humilde? Lower yourself down, right? Diminuir a si mesmo. Consider others better than you are. Considerar os outros melhor do que How is você. it possible? Como isso é possível? Is it your behavior and your acts? É a forma de agir? Considerar outros superiores a você? If you ever taken Oriental Airlines, Se você já alguma vez voou através de alguma companhia oriental, you will find the difference between the attitudes of the você attendants. vai encontrar uma diferença da forma de agir daqueles que trabalham no avião, Because of the difference of culture. por causa da diferença de cultura. I ride Korean Airs a lot Eu viajo muito em companhias coreanas, because I go to Korea and China a lot. porque eu vou da China à Coreia In muitas our vezes. ministry, we deal with two languages.
E no nosso ministério nós lidamos com duas línguas, Chinese and Korean. chinês e coreano. As a matter of fact, 1 out of every 3 persons in the world Na verdade, Chinese language. se você sabe disso, uma pessoa de a cada 3 falam chinês no mundo. Did you know that? Você sabia disso? Huge numbers. É um número enorme. 1.35 billion people living in mainland China. 1,3 bilhões de pessoas moram lá, na About China. 700 million Chinese people are living 700 abroad. milhões de chineses moram fora da China. That's the group we are trying to target. Esse é o grupo que estamos tentando alcançar. We have big burden about that. Nós temos sentimos essa importância de alcançar eles. Especially if you travel like Korean airline, Por exemplo, você se está viajando em uma companhia coreana, these attendants come to you. aí vem as pessoas que trabalham lá, eles vêm até você They kneel on one of their knees like this. e eles se ajoelham dessa forma. Say, "Sir, may I help you?" Senhor, posso eu ajudar você? You know, when you get on the airplane, E quando você vem ao avião, they stand in a straight line. eles In the colocam airplane. uma linha estreita, reta no avião, They bow down e eles about 60 degrees. se prostram More than 60. como About- 60 graus, About 80 degrees. talvez 80 graus. Welcome, sir and ma'am. Eles dizem, bem-vindo, senhor, Into our senhora. flight. Como? Into our flight. Welcome. Bem-vindo ao nosso voo. Wow, they're humble. Eles são humildes. They're very impressive attitudes and E behaviors. impressiona aquela forma que eles agem, aquele Does it mean that comportamento. they're humble? Será que significa que eles são verdadeiramente No, humildes? they appear Não, to be humble eles outwardly, aparentam ser humildes, but humility is in your heart. mas humildade está no seu coração. When you feel that I am not able to be proud, Quando você acha, eu não sou capaz de ser orgulhoso, oh, I have nothing to be boasted about. eu não tenho nada para me orgulhar, It's all God. é Deus. It's everything that are of God. Tudo é de Deus. I'm nobody. Eu não sou ninguém. Even though you are doctor in PhD, Embora você seja um doutor, tenha um doutorado, maybe you are millionaires, talvez você é um milionário, maybe you're beautiful, handsome, talvez você é muito bonito, maybe you have big businesses. talvez você tenha um comércio Or even big grande, uma ministry. indústria, ou você tem um ministério You're a famoso. pastor or elder Você é in um the church. pastor, um ancião na But it igreja. doesn't matter. Não, isso não importa. You feel deeply, Você I sente have nothing profundamente, to be proud of eu não tenho nada para me orgulhar de mim mesmo. That's humility. Isso é humildade. When you really feel it in your heart. Quando você verdadeiramente sente no seu coração. Sin is a heart problem, Pecado é um problema do coração. and God is trying to heal it E Deus está tentando curar and restore it. e restaurar. It's God's power. Esse é o poder de Deus. It is being taught in the sanctuary. Está sendo ensinado pela experiência do santuário. In the most holy place experience, we're supposed to stand before God. E no lugar santíssimo nós somos supostos a nos Face to colocar face. diante de Deus face a face. And not to be consumed, E but não to ser live eternally. consumido, mas viver eternamente. And you and I must have that sealing experience. E eu e você devemos ter a experiência do selamento. That's a third experience. Essa é a terceira experiência do lugar santíssimo. We must be forgiven. Nós temos que ser perdoados. And we must maintain that Nós forgiveness. devemos manter aquele perdão. And then we must be prepared to Então stand nós before God. devemos estar preparados para nos colocar diante de God Deus. is trying to redeem you and I from the Deus problem of sin. está tentando redimir você e eu do problema do In pecado 3 steps. em 3 passos. That's sanctuary message. Isso é a mensagem do santuário. Now, do you Agora, think we need sanctuary message? você acha que a gente precisa da mensagem do santuário? Oh, some of you still do not think that. Alguns de vocês ainda estão pensando, não responderam. Do you think we need sanctuary message? Você acha que nós precisamos da mensagem do santuário? Yes, see? You see, God Sim. is trying to help us to understand how can we do it. Deus ainda está tentando nos fazer entender como podemos
ser capazes de fazer isso. When God gave instructions of how to build the sanctuary, Quando Deus deu instrução como construir o santuário, He showed Moses the pattern of heavenly sanctuary. Ele mostrou a Moisés como era o santuário celestial. So, in this sanctuary, E neste the santuário, burnt offering a oferta supposed to be go on every day, 24 hours a day, 365 days. A oferta queimada era para subir a fumaça 24 horas durante o ano inteiro. The sanctuary offerings As should not be ofertas stopped in any moment, no santuário, os sacrifícios não deviam parar, deviam ser as if the diretos. ministry of Jesus Christ never stopped. Assim como o ministério de Jesus não pode ter uma pausa. Okay, this courtyard, Aqui tem o pátio. this outer wall, E aqui é a parte de fora, a parede de fora que nós estamos vendo. white. Era branco. As a sinner brings the lamb or goat toward the sanctuary, Assim o pecador vem trazendo a sua ovelha para o santuário. why does he do that? Por que ele faz isso, Because trazer a he ovelha? feels guilty. Porque ele se sente That's culpado. the beginning of the sanctuary experience. Esse é o começo da experiência do Do you santuário. feel guilty? Você se sente culpado? Come to Christ. Vem para Jesus. Come to the foot of Jesus Christ. Vem para os pés de Jesus na cruz. That's where you want to go. É aí que você quer ir. Is there anyone who still feels guilty at this moment? Nesse momento tem alguém que se sente culpado? My brothers and my sisters, Meus irmãos e irmãs, come to Christ. vem para Jesus agora. There's a precious blood. Tem um precioso Still sangue waiting for you. e ainda esperando por Still você. Jesus Christ is praying for you. Jesus ainda está intercedendo por você. Intercessory prayer. Essa oração intercessória It dele is not only for the forgiveness of sin. não é somente para o perdão dos pecados. He's a mediator. Ele é também um mediador. He helps you not to repeat those sins. E ele vai anymore. lhe ajudar a não repetir esse pecado mais. That's another half of the mediatorial work. Essa é a outra parte do seu trabalho de mediação. So when the sinner goes to the sanctuary, Quando o pecador vai para o santuário, he's supposed to bring the lamb, ele traz a ovelha. humble. He Humildemente, felt ashamed. ele se sente envergonhado. And his neighbors are watching him. E os seus vizinhos estão vendo What do ele. they do? O que os vizinhos fazem nesse Ah, momento, ao they're ver putting ele com their a arms cordeira? like this E os vizinhos tudo com os braços dessa forma. and said, What what kind of sin did he commit this time? Que tipo de pecado ele cometeu agora, hein? So bringing a lamb or goat to the sanctuary is a Então, humiliating trazer experience. uma ovelha para o santuário é uma experiência humilhante, que te deixa humilde. When some people come to church, they celebrate. Quando algumas pessoas vêm para a igreja, eles celebram. There's no time to celebrate. Isso não é hora de celebrar. It's time to repent. É hora de se arrepender-se And asking for his mercy e pedir pela sua misericórdia and glorify God. e glorificar a And Deus thank him for his e forgiveness agradecer pelo seu perdão and asking for the Holy Spirit. e pedir pelo Santo Espírito. It's not the time to have jubilee. Não é hora para ter Jesus forgave regozijar. us. Jesus nos He perdoa. saved us. Ele nos So salva. let's celebrate. Então vamos celebrar. That's wrong concept of the worship. Isso é uma maneira errada de adoração. That's not what we do as we go to the sanctuary. Isso não é o que fazemos quando nós vamos But através God do is showing santuário. the sinners as they come. Mas Deus está mostrando ao pecador, ao What ele does he vir, show them? o que ele mostra ao pecador? They show them this outer wall, Ele mostra essa parede white linen. branca, que é toda branca de sinner linho. feels this way. E o pecador se sente dessa forma. Oh Jesus, thank you. Oh Jesus, muito If obrigado. I go into that courtyard, Porque se eu for dentro do trusting the pátio, blood of the Lamb, confiando no sangue da then ovelha, I'll be clothed with the white raiment. eu serei coberto pelo manto branco. I will be forgiven and righteous. Eu serei perdoado e justo. So God is inviting the sinner to come. Deus está convidando o pecador para vir. And then what do you see? E o que você vê ali? And you see this burnt offering.
altar burnt offering. o altar que se queimava o sacrifício. The smoke of the burnt offering going up to the sky 24 hours a day. E a fumaça daquele sacrifício iria para o céu So that 24 horas por dia. this sinner feels that as long as I am in the sanctuary, E o pecador se sente, se eu estiver dentro do santuário, my sins confessed are going to be evaporated like meus smoke. pecados confessados serão evaporados como essa fumaça que So God sobe. is encouraging you and I to come Deus está te encorajando para vir, to find the salvation in Jesus. para encontrar a salvação em Jesus. Our God is wonderful God. Nosso Deus é um Deus He's maravilhoso. trying to instruct you and I Ele está tentando how nos to be ensinar saved, como ser salvo, how to be saved from sin. como ser salvo do How pecado, can we be forgiven? como eu posso ser perdoado. When we kill a lamb, we broke. Quando nós curamos uma ovelha que nós First quebramos, of all, we're supposed to put our both hands on the head and confess our sin. primeiro de tudo, nós temos que colocar as nossas mãos sobre a cabeça da ovelha e confessar. And cut the throat from ear to ear. E depois cortar a garganta de orelha a orelha. Not the priest, but sinner must do Não it. o sacerdote, mas o pecador deve fazer And isso. then this lamb is bleeding to die. Então essa ovelha está ali, And his eyes are wide sangrando a open like morte. E os olhos estão abertos, assim, this, as if he was saying this. como se a ovelha estivesse dizendo: What did I do? o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Why do you kill me like Por que você me matou dessa forma? And a sinner understands. E o pecador compreende. I'm the one who committed sin. Eu sou a pessoa que cometeu Why esse in the pecado. world this innocent lamb must die in my behalf? Por que essa ovelha tem que morrer pelo meu pecado? He is reminded of the E ele é Redeemer to come. relembrado do Salvador vindouro. Did God ask Israelites to kill animals because he loves to watch it? Deus pediu para os israelitas matar animais porque ele gosta de assistir? No. Não. He asked his people to kill the lambs or kill the goats or bullocks when they sin. Ele pede para o pecador matar quando eles pecam. So that their hardened heart can be softened. E dessa forma, o seu coração duro So pode ser amolecido. that they will understand the highness of their sins. Assim eles podem começar a compreender a gravidade do pecado So deles. that God has to give up his only begotten son Jesus for this world. Que Deus teve que dar o seu único filho unigênito para esse mundo. For God so loved the world Porque that he Deus gave his amou o only mundo begotten de son. tal maneira que deu seu filho unigênito. You know what that means? Se você sabe o que isso significa, He gave his son. ele deu. He did not lend him to us. Ele não emprestou para nós. He gave up his son Ele, eternally. ele deu o seu filho eternamente. Jesus became human being Jesus se tornou humano. in sinful and fallen flesh. Em uma carne pecaminosa. He became one of us. E se tornou um de nós. And since then he became one of us eternally. E se tornou um de nós eternamente. Isso significa que Deus When deu o seu Jesus filho Christ unigênito. was rejected, Quando Jesus foi rejeitado, what kind of body did he have? que tipo de corpo ele tinha? Did he go back to God's body? Será que ele voltou da forma de corpo como Deus, como ele tinha antes? No. He still had human body. Ele ainda tem um corpo humano, Glorified body. um corpo glorificado, Which you and I will have same o thing qual when we are resurrected. nós poderemos ter se formos salvos. Or when we are changed when Jesus Christ comes alive. Naquele dia, quando ele vier. So Jesus Christ became human being eternally. Então Jesus se tornou um ser humano He eternamente. became one of us. Ele se tornou um de He nós, became Emmanuel. part of the human family. Ele se tornou parte da família He did humana. not go back to the body of Jehovah God anymore. Ele não vai voltar para a forma de Jeová como ele era. That's why Bible says, for God so loved the world that É he por gave his isso only begotten que a son. Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito. He gave him to us. Ele deu, Deus deu That's Jesus it. para nós. Acabou. It's a permanent. É permanente. Throughout eternity. Através da toda a eternidade. Jesus Christ became human. Jesus se tornou humano. What a wonderful love. Oh, que amor maravilhoso.
We cannot compare. Nós não podemos comparar, compreender. We are going to keep on meditating and understanding even after Nós we get to heaven. meditaremos nesse amor até mesmo a ir ao céu. So when a sinner killed the lamb, Então, quando o pecador mata a ovelha, hardened hearts are softened. o seu coração duro começa a His eyes are amolecer opened. e os seus olhos se He abrem began to understand the love of e God. ele começa a compreender o amor de Deus. And he understands what it means to be forgiven. E ele começa a compreender o que significa ser perdoado. And as another innocent lamb must die. E assim como uma ovelha inocente está In morrendo, my behalf, no meu lugar, in my behalf, no meu lugar, he supposed to experience ele, the suffering, ele era suposto experimentar aquele sofrimento, suffering of sin. o sofrimento do pecado. So God let us go through the actual object lessons. to Então understand Deus God's plan of permite salvation. a ir nessa lição prática para compreender o plano da salvação, Labor, para quebrar o nosso and coração. step into the holy place. Aí vem todas essas partes do santuário, o lugar Seven santíssimo, candlesticks and que the tem table o of showbread, castiçais e a mesa da and proposição, altar of incense. o altar de incenso. What do they mean? O que eles significam? These has a specific meaning to understand Tem and um experience for us. significado especial para nós compreendermos esse So this plano. whole sanctuary message has to do with our experiences. Então toda essa mensagem do santuário tem a ver com a nossa experiência, God is revealing to us the Deus way está He is saving us from us. revelando a nós a maneira que Ele vai nos salvar. There's a power. in Tem the um sanctuary. poder no santuário. And then when we walk into the most holy place, Então quando nós andamos para o lugar santíssimo, there's the Ark of Covenant. aí tem a arca da aliança. If we open it, E se nós abrirmos, we see two tables nós vimos of a the lei. Ten Commandments. And then we have Aaron's a staff, vara de Arão, and then pot of manna. o pote de maná. What does it mean to us? O que isso significa para nós? God is teaching us in every step of our sanctification. Em todo o passo da nossa santificação, Deus está How nos can ensinando we forsake sins? como nós podemos deixar o pecado. Isso que Ele This está is the ensinando. sanctuary message. Essa é a mensagem do Many santuário. people try and try E and muitas try pessoas to ali become tentando righteous. e tentando ser justo. They're trying to overcome sin. E tenta vencer o pecado. You cannot do that. Você não pode fazer isso. Você não consegue fazer isso por suas Sanctuary forças. message is teaching us how. O santuário vai nos ensinar como. It's inner heart experience. É uma experiência lá do coração. As we behold the Lamb of God, Ao nós contemplarmos o Cordeiro de Deus, we begin to experience the hatredness começamos a experimentar um ódio pelo pecado. and we love righteousness. E nós passamos a amar a justiça. Do we have that? Nós temos isso? I'm asking you Eu estou perguntando a você, today, hoje, this afternoon, nessa tarde. do we have that experience? Temos nós essa experiência? This is the only way. Essa é a única maneira que nós podemos vencer o pecado. This is the only way we can perfect our character Que nós podemos aperfeiçoar o nosso by caráter. beholding the Lamb of God Contemplando o Cordeiro de Deus. through the meaning of the sanctuary. Através dos símbolos do The santuário. only blueprint of the plan of salvation. O único plano, o plano da salvação. Our pioneers in our church understood this. Os and then pioneiros da became nossa self-sufficient. igreja entenderam isto e se tornaram adventistas do sétimo dia. This message is for the last generation. Essa mensagem é para a última geração. Friends, are you last generation? Meus amigos, é você a última God geração? is waiting for the manifestations of God's remnant. Deus está esperando para a manifestação do seu povo remanescente. Are you part of it? Você é parte dele? Do you have power of the blood of Jesus? Você tem o poder do sangue de Jesus? Do you experience Você the plan está of salvation? experimentando o plano da Not in salvação? theory, Não em teoria, but in the heart. mas no coração. Do you really appreciate Você verdadeiramente
aprecia o sangue de Jesus? When you pray to God, Quando você ora a Deus, God, I'm a sinner. Deus, eu sou um pecador. Please come into my heart Por favor, vem no meu coração and help me to overcome. e me ajuda a vencer. I hate sin. Eu odeio o I pecado. love righteousness. Eu amo a justiça. You put that seed implanted in my soul. Você colocou essa semente no meu It's a coração. miracle. É um milagre. It's not me. Não é eu, It's thy work. é o seu trabalho. Jesus, abide in my heart every day Jesus morando no meu coração and save me from sin. e me salva do pecado, Make me righteous. para que eu possa ser justo. I want to be a true witness before the universe. Eu quero ser uma testemunha real diante do universo. That's Adventist. Isso é um adventista. That's salvation. Isso é salvação. We don't interested in our personal salvation in a way. We should not interested in our salvation personally in a way. Nós não devemos estar interessados na nossa salvação de uma maneira. We should be interested in to glorify God. Nós devemos estar interessados primeiramente em glorificar a Deus. Even if we don't get to heaven, Mesmo que nós não vamos para o céu, we should want to say, God is right. nós temos que ter o desejo de dizer: He's wonderful, Deus God. é justo e Ele é um Deus maravilhoso. He deserves the adoration and praise throughout eternity. Ele merece a nossa adoração, o nosso I love através God. da eternidade. Eu amo a Deus. He's wonderful God. Ele é um Deus The way maravilhoso. He dealt with me. A maneira que Ele agiu comigo. Even if I have a cancer, Mesmo que eu tenha um câncer, even if my husband left me, mesmo se meu marido me abandonou, even if I lost all my money, se eu perdi todo o meu dinheiro, even if I am experiencing tremendous trials, se eu estou passando por tremendas It doesn't provações, não importa. God is wonderful. Deus é maravilhoso. God treats me Ele me trata with His character. com o seu caráter. He knows the best for me. Ele sabe o que é melhor para mim. If I am in trial, Se eu estou em if provação, I am in pain and suffering, se eu estou sofrendo, there's a reason for it. tem uma razão para isso. God knows the best. Deus sabe o melhor. I trust Him. Eu confio nele. Whether I am saved or not, it's Se eu estou salvo ou não no céu, eu confio nele. I want to still say to the universe, Eu ainda quero, mesmo assim, dizer ao universo: angels, anjos, unfallen human beings, mundos não caídos, you know, God is right. sabe de uma coisa? Deus é justo. Ele é He's maravilhoso. loving. He's loving. Ele é amor. I trust Him. Eu confio nele. I want to give everything that I have to Him. Eu quero dar tudo que eu tenho para ele. He's my God. Ele é o meu He's Deus, my Savior. o meu Salvador. That's what I'm interested in. É nisso que eu devo estar interessado, If you and I primeiramente. experience the sanctuary message, Se eu e você experimentarmos a mensagem do santuário, we will become different people, nós vamos nos tornar pessoas diferentes, different Christians. diferentes cristãos. Not just trying to be Não righteous, somente tentando ser justos, but by the grace of God we become righteous. mas pelo poder de Deus nós nos tornamos justos. May God bless you. Possa Deus te As we abençoar. continue to study this A subject, nós continuarmos ao estudar esse assunto nessa semana.